Será que o Renato enlouqueceu? O Renato Gaúcho pirou? É esse o técnico que um dia cogitaram para a seleção brasileira? Porque o que ele está fazendo nas coletivas não é possível. Apesar que tem um ponto da coletiva de ontem que eu concordo inteiramente com ele, tá? Mas no resto, cara, tá difícil entender. Como tá difícil entender essa história de portões fechados quarta-feira para Cruzeiro e Palmeiras? Eu vou perguntar aqui, por que, CBF? Por quê? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 270 mil inscritos nessa segunda-feira. Tô deixando o QR Code da G, porque nessa semana, reta final do Brasileirão, 2 últimas rodadas, confira as odds, se divirta. O site da AG tem as maiores odds do Brasileirão, você pode conferir lá, beleza? QR Code na tela, sempre lembrando. Virou o mês, começou dezembro, maravilha. Compra os presentes de Natal, compra a ceia, paga as contas, aproveita. O que sobrar para brincar, para diversão, aí você põe um pedacinho lá na AG. Não é para botar o salário todo, para ter um 14º salário. Gente, isso não é investimento, isso é entretenimento, tá bom? QR Code na tela, vem para a AG, com 18 anos ou mais e com responsabilidade. Vou pegar a coletiva do Renato Gaúcho primeiro, vou pegar o momento do Renato Gaúcho primeiro. Eu estou realmente preocupado, porque o Renato não parece nada bem. Nada bem com a pressão que está recebendo, com os resultados ruins, com o risco de rebaixamento que o Grêmio finalmente está afastando, faltando agora mais 2 rodadas para terminar o ano. E eu vou voltar aqui na coletiva do Renato no meio da semana passada, lá em Belo Horizonte, depois do empate contra o Grêmio. Quando o Renato ameaçou não dar mais entrevistas, quando o Renato disse, eu não tenho medo de ninguém, e disse, se continuarem mentindo, eu vou dar nome aos bois, vou chamar de mentiroso, vocês têm família, andam por aí, o torcedor conhece e alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também. A fala do Renato foi essa. Eu não acrescentei uma palavra e nem retirei uma palavra. Ele disse isso. Aí depois ele emitiu uma nota dizendo, pediu desculpa para quem interpretou mal. E ontem, depois da vitória contra o São Paulo, ele é perguntado novamente sobre isso. Aliás, uma vitória onde o Grêmio faz um bom primeiro tempo e some no segundo e toma gol de novo. E o Renato está encontrando muita dificuldade para explicar isso e talvez essa seja a estratégia do Renato, fugir da explicação dos problemas que o Grêmio tem em campo, de alguns jogadores que não rendem, das oscilações no campeonato, do porquê esse time não consegue competir muitas vezes, do porquê esse time toma tanto gol. Aí ele parte para esse lado. Mas aí ontem, pegando o fio de volta, o Renato diz, não me arrependo de nada. Mantenho as minhas críticas. Não são todos, eu tenho respeito por vocês, só que, infelizmente, tem uns idiotas no meio de vocês que nos atacam todo dia. E aí ele se refere ao presidente da ASEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, como um débil mental. Então, vamos lá. Vamos tentar botar a bola no chão aqui. Primeiro que a minha visão, ela não é da aldeia, né? Eu não estou em Porto Alegre, eu não estou no dia a dia do Grêmio. O Renato até disse, fez questão de dizer, eu não tenho nenhum problema com a imprensa nacional. O meu problema é com é com a imprensa da aldeia, parte dela. Então, vamos lá. Eu acho que o Renato está encontrando uma dificuldade, minha visão de fora, ok? Não sei se... Principalmente os gaúchos que estiverem vendo o vídeo vão concordar, vão achar precisa a minha análise, mas é uma visão um pouco mais distante. Me parece que o Renato está encontrando uma dificuldade de marcar essa linha do que é o trabalho sério e do que é o trabalho que tem algum nível de seriedade, mas que tem muita paixão. E uma paixão que extrapola, que é hoje a realidade que a gente tem. Nós temos a cobertura esportiva hoje dividida em blocos diferentes. Você tem aquela imprensa dita tradicional, com um padrão já muito conhecido de análise. Você tem os influenciadores, que têm os seus canais próprios, as suas redes próprias e que não têm tanta amarração assim com linha editorial de empresa A ou B, são mais livres e colocam muito sentimento, às vezes com análises muito técnicas, muito profundas, porque eu não tenho a arrogância de achar que se eu acompanhar daqui de São Paulo todos os jogos do Grêmio no campeonato, eu ainda assim vou ter uma profundidade maior do que o cara que faz o canal Respirando o Grêmio 24 horas por dia, que faz vídeo sobre o Grêmio todo dia.
Eu posso ver todos os jogos do Grêmio, mas eu não vou fazer vídeo do Grêmio todo dia. Eu tenho que ver o São Paulo jogar, eu tenho que ver o Fluminense jogar, eu tenho que ver o Atlético Mineiro jogar, eu tenho que ver tudo, né? Tem que ver o Santos, tem que ver tudo, tudo. Só que muitas vezes esse cara com profundo conhecimento do clube, esse influenciador, não sei se todos fazem isso, mas alguns fazem, tem uma dose muito carregada de paixão e aí o coração fala e às vezes quando o coração fala, se você não tem muito domínio das emoções, se você não é um cara muito fluente, se você não é um cara com vocabulário muito rico, se você não é um cara muito cuidadoso, você extrapola. E tem um outro bloco que é uma interseção desses dois primeiros, que é o influenciador, o torcedor, que vai, às vezes, para esse grupo tradicional de mídia. E aí esses mundos se encontram. Então tá muito difícil hoje dizer o que é o quê. Hoje, se você perguntar, o Jorge é um narrador de TV, eu não me vejo assim, eu tenho dificuldade de me colocar nessa caixinha, porque hoje é tudo a mesma coisa, hoje é tudo junto. Hoje é TV, é streaming, é rádio, o rádio é vídeo, o rádio é imagem, o rádio é streaming, o rádio é FM, sabe? Tudo se mistura. Né? Então eu acho que o Renato está encontrando essa dificuldade. Me desculpa, Renato, quando você diz vou começar a dar nome aos bois, esses caras têm família, saem na rua, têm filho e eles vão sofrer também, não existe para pessoas minimamente inteligentes, e eu me considero, né, sem nenhum tipo de arrogância, eu me considero uma pessoa com alguma capacidade de entender aquilo que é dito. Isso me parece ameaça. Isso me soa como ameaça. Isso me soa como jogar as pessoas aos leões. Isso é péssimo. Ah, não é que desculpa a quem interpretou mal. Ah, ele foi além ontem. Veja. Gente, desculpa, Renato, isso aí beira loucura. Você chamou de burro quem interpretou como uma ameaça o que você disse. Não, ora bolas, era o quê? Burro. Quer dizer, quem interpreta com clareza aquilo que você disse é burro. Você é o inteligente. Você é o bom. Você gosta muito de se vender, porque eu sou bom, porque eu sou... Se você fosse bom, Renato, você é um bom treinador, você tem um grande histórico, você é campeão da América, você tem excelentes trabalhos, mas hoje, não adianta você ficar batendo no peito que é bom quando você não faz um bom trabalho. Definitivamente não faz um bom trabalho. E acho que o que piora as coisas pro Renato é que quando ele olha pro vizinho do lado, que estava até ontem brigando pelo título, e que teve problemas, verdade que teve o Beira-Rio liberado antes da Arena, teve mais jogos no Beira-Rio do que o Grêmio teve na Arena, verdade, mas teve problemas, como o Grêmio teve com a enchente, teve jogador resgatando vítima alagada, assim como o Grêmio também teve, e tá lá, com vaga direta na Libertadores e até ontem brigando para ser campeão brasileiro e defendia uma invencibilidade de mais de 15 jogos. Então, pera lá. Então não adianta ficar batendo no peito, eu sou bom, eu sou brabo, eu sou e vocês. E aí é o perigo da generalização. E ontem ele foi questionado com muita elegância pelo último colega que fez a pergunta, e aí ele se levanta. Quando ele se vê diante de um questionamento elegante e duro, como foi o da última pergunta de ontem, pô, Renato, essa generalização. Aí o Renato retruca, não, porque tem gente que chama a gente de abobado, vocês gostariam que a gente chamasse vocês numa zona mista de abobado? Mas, Renato, assim, você tem vídeo disso pra mostrar? Não, você quer que eu poste? Eu gostaria que você postasse. Ele e o repórter na elegância. Eu gostaria, porque eu não vejo isso, né? Eu não faço isso. Você não acha que é complicado você generalizar? E aí o Renato, né, dá lá as justificativas dele e levanta e não volta atrás. E aí ele cita um exemplo. Ah, você quer ver? Você imagina, outro dia o cara me chamou de abobado. Eu não sei quem é o sujeito, se ele é influenciador, se ele é repórter, se ele é comentarista, que chamou alguém de abobado, que chamou Vilha Sante de abobado, que usou o termo abobado, um termo pejorativo. Mas aí você pega, me parece que é o Renato se apegando num fio de argumento para transformar algo que tem o seu tamanho, eu não estou tratando como algo bobo, pô, realmente, né? Um cara se referir nesses termos a um jogador, a um treinador, eu não acho legal. Mas o Renato se apega nisso para basear toda a sua argumentação e pouco se fala de campo.
E pouco se fala do porquê o Grêmio toma tanto gol. E do pouco se fala porquê o Grêmio ficou tão distante do Internacional em termos de performance quando ambos tiveram problemas com as enchentes. E várias outras questões que a gente poderia falar do trabalho do Renato. Por que tem tantos jogadores que não rendem? Por que o Reinaldo não rende? E tantos outros. E aí, além disso, dele transformar algo que, repito, tem o seu tamanho em algo muito maior do que realmente é, o Renato também vai para uma estratégia de, após o jogo, retirar os jogadores. Tinha jogador dando entrevista na saída do campo, na zona mista. E o Renato vai lá e retira de maneira truculenta o cara. Não, porque não vai falar, porque essa imprensa, não sei o quê. Ora, Renato, você é o primeiro a dizer que não são todos, não é isso? Quando você foi apertado ontem na coletiva, você falou, não, mas veja, eu respeito alguns de vocês. E aí, então, na hora de... Não, eu não estou generalizando. Na hora de se explicar, não, é para um ou outro e tal. Mas aí por que você retira os jogadores da coletiva? Então você vai punir aqueles que você, em tese, respeita. Aqueles que você supostamente respeita, você está atrapalhando o trabalho dessas pessoas, retirando os seus jogadores da coletiva. E ameaçando não dar entrevista. Você não vai fazer isso, Renato. Você não vai fazer isso. É óbvio que você não vai. Você não tem peito para fazer isso. Porque nenhum treinador... A entrevista coletiva é um compromisso oficial do clube. Para de jogar pra galera. É muito fácil ficar jogando pra galera. Porque o torcedor compra o barulho. Porque o torcedor, uma parte do torcedor, não gosta do trabalho da imprensa e é muito fã do Renato. E aí mistura as coisas e é isso mesmo, ele me representa, não tem que falar com essa imprensa colorada que é um bando de vagabundo. É muito fácil, é isso mesmo, não tem que dar entrevista pra esses caras. Você, Renato, não tem bagos pra deixar, é isso mesmo, nesses termos, bagos, aquilo roxo, pra deixar de dar entrevista coletiva, porque você não pode fazer isso, porque é um compromisso oficial do clube, porque os patrocinadores pagam caro pela entrevista coletiva depois do jogo. Então para de mentir pro torcedor, porra. Para, porque você não vai fazer isso no Grêmio, no Flamengo, no Corinthians, no Internacional, no Brasil de Pelotas. Você não vai fazer isso em lugar nenhum, porque você não pode fazer isso. Pode gargantear o quanto você quiser, porque você e nenhum treinador vai fazer isso, porque esse é um compromisso oficial. E desculpa, se você não está preparado para dar explicação para a tua torcida, porque não é para mim, não é para o repórter da Guaíba, da Gaúcha, é para o torcedor do Grêmio. Se você não está preparado para dar resposta para ele depois do jogo, você não pode ser treinador. Porque entrevista coletiva faz parte do trabalho do técnico, explicar as decisões que ele tomou. Então não vem meter essa, cara, de... Você vai enganar meia dúzia de torcedor na arena. Torcedor inteligente não vai comprar essa, não. Ah, eu não vou dar entrevista. Para com conversinha, cara. Pelo amor de Deus. E aí, quando você diz que nenhum jogador meu vai falar, aí você empurra o cara e você faz aquela cena, porque você poderia ter tomado essa decisão antes. Mas óbvio, porque você precisa do holofote, você precisa da imagem, você precisa da polêmica. Então você tem que empurrar o cara no meio da coletiva. Não vai falar ninguém. Você está matando uma formiga com a bomba atômica. Porque se você diz, não, veja bem, olha só, eu não tenho problema com a maioria, é uma pequena parte, não são todos. Aí você está punindo o cara que está trabalhando certinho, direitinho, está ali ouvindo o jogador, importante, levando a palavra do jogador para a torcida, dando espaço, dando voz, mostrando a marca, a camisa do Grêmio, os patrocinadores, porque eu já disse isso aqui. Eu, se sou patrocinador de um clube cujo treinador na chegada se recusa a falar, cujo treinador se recusa a dar entrevista coletiva, cujo treinador, como o senhor Renato Gaúcho já fez, deixa de falar depois de uma derrota do Grenal e vai embora do estádio, porque eu tenho voo pro Rio de Janeiro, veja só, eu sou o primeiro a ligar pro presidente do clube, que porra é essa? Eu tô pagando caro, a entrevista coletiva é um espaço nobre de exposição da marca, quando todo mundo, todos os holofotes estão ali, todo mundo quer ouvir o treinador, e o cara não vai falar porque ele não quer falar? Então faz o seguinte, eu não vou pagar também porque eu não quero pagar. Vamos fazer assim? Cada coletiva que o cara não aparecer vai descontar do que eu te pago todo mês de patrocínio. Porque eu também não quero. Se ele não quer falar, se ele não quer expor minha marca, eu também não quero pagar. É muito simples, né? Sejamos lógicos. Ora, a relação é profissional. Então não dá, gente. Vamos parar com um discurso demagogo. É esse nível de profissional que a gente vai cogitar um dia para a seleção brasileira? Tá calor hoje aqui, hein? Preciso ligar o ar. É esse nível de profissional que a gente vai cogitar para a seleção brasileira um dia? Com esse equilíbrio diante de críticas? Porque, desculpa, será que toda crítica... O Renato citou um exemplo.
Ah, o abobado, porque usaram o termo abobado. Ele se pegou nisso. Será que toda a crítica foi desrespeitosa ao Renato desse trabalho no Grêmio? Será que o Renato treinando uma seleção brasileira, quando ele for bombardeado depois de empatar com o Peru, com o Paraguai, ele vai dar esse chilique na coletiva? Ele vai chegar simplesmente e vai falar, ó, eu não vou falar mais aqui não, hein? Se continuar desse jeito, ninguém vai falar. Irmão, para. Para de tratar o Grêmio como quintal da tua casa. E olha que você é um dos maiores ídolos da história desse clube. Você é gigante pra esse clube, mas o Grêmio não é teu quintal. E diferentes gestões do Grêmio deram muito as chaves do clube pro Renato. Pro Renato fazer isso aí. Pro Renato fazer esse papelão. Quanto se falou ao longo dessas últimas semanas dos tropeços do Grêmio, da campanha ruim do Grêmio, do trabalho defensivo ruim, do trabalho ruim do Renato Gaúcho? Pouco. Porque ele desviou o foco. Porque ele levou. Ah, mas vocês perguntam. Não, peraí. Várias vezes nessas coletivas. Pega essas duas coletivas aí. Pega essas duas últimas. E em várias vezes o Renato, perguntado sobre outros assuntos, enfia esse tema no meio. Aí o repórter vem na esteira daquilo que ele falou. E ó, sou corporativista não, tá? Não defendo entidade de classe, nunca fez nada por mim, nada. Todo ano eu paguei, às vezes pagava do meu bolso, agora a empresa que eu trabalho paga. Pagava lá a carteirinha todo ano da ASERG no Rio e agora da ACESP aqui em São Paulo. Me dão nada. Me dão nada. Me dão vantagem nenhuma. Nem entrar no estádio mais. Antigamente bastava a tua carteirinha da associação pra você entrar no estádio. Agora não basta mais. Você tem que fazer o credenciamento com o clube e tal. Então, assim, tô pouco me lixando pra a SERG, a CESP, a SEG. Eles lá fazem o trabalho deles lá, eu faço o meu aqui. Pra mim não muda nada. Infelizmente, essas entidades de classe, pra mim, tem zero impacto no meu dia a dia. Zero impacto no meu trabalho. Então não tô aqui pra puxar saco também de presidente de associação de classe, não. Até porque o Renato tem um argumento sobre o presidente da SEG, eu vou falar dele agora. E ele tem razão. Aí ele tem razão. A Renato quer de Renato, a César quer de César, como eu sempre digo aqui. A Teixeira quer de Teixeira, como eu digo nos vídeos do Santos. Então, mas agora, peraí, pô. É nesse nível, então, que o Renato vai se comportar sempre que for criticado? Não se falou do momento do clube, não se fala da campanha, só se fala dos chiliques do Renato Gaúcho contra uma meia dúzia. Irmão, ele chegou no ponto ontem, pasmem, ele chegou num ponto ontem de falar o seguinte, olha só, vamos fazer um desafio, olha o desafio que ele propôs, meu Deus do céu, o Renato não tá bem. Vamos pegar esse jornalista aí que me critica, botar ele para andar no shopping com uma equipe de TV gravando tudo. E ao mesmo tempo uma outra equipe de TV comigo andando no shopping e vamos ver como vai ser a reação das pessoas. É sério, Renato? Não é possível, cara. É sério. É sério então que você vai se igualar. Você, um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Você vai se igualar ao influenciador que um dia chamou um jogador teu de abobado. Percebam a diferença, assim, a falta do senso de proporção das coisas, cara, por parte do Renato. Não é possível. Que mundo maravilhoso é esse que o Renato vive? Que ele continua sendo bonzão, o bambambam, e que ele precisa se medir contra um influenciador que um dia chamou o jogador dele de abobado. E aí o Renato vai falar em respeito, porque ele se pega no termo abobado e ele chama o presidente da Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos de débil mental. Na mesma coletiva, onde ele reclama de tratamento recebido, ele chama o presidente da SEG de débil mental. Renato, você perde as condições para isso, cara. Não tem como. É impossível. Qual é a lógica da tua argumentação? Você cobra respeito e não respeita? Você pode divergir da nota que a ASEG emitiu, repudiando. Inclusive ele fala, porque olha como essa imprensa é. Primeiro ele diz que é uma minoria, só que várias vezes ele generaliza. É só eu criticar que vocês se reúnem para fazer notinha da associação. Renato, eu nunca... Quantas vezes nesses anos todos que eu sou associado da ASEG e agora da ACESP, quantas vezes eu participei da elaboração de alguma nota oficial emitida pela entidade? Zero. A entidade não fala por mim, eu tô pouco preocupado. Quando eu tiver alguma coisa para falar para você, eu vou falar aqui. Eu não vou precisar da ACESP, da ASEG, do Raio que o Pata, da Abrace. Não preciso. Eu mesmo falo, eu tenho boca para falar. O jornalista tem boca para falar, o comentarista tem boca para falar. O influenciador que você reclama, ele tem a câmerazinha dele lá, que ele liga e fala e mete o pau. Ele não precisa da ASEG, cara.
De novo o Renato matando a formiga com bomba atômica, com todo respeito, mas assim, quem é a SEG perto do Renato Gaúcho pro Renato se preocupar tanto, ainda chamar um cara de débil mental, aí você tá querendo respeito desse jeito? Agora, tem um ponto que ele tem razão, aí eu vou ter que concordar. Não dá pra um cara que entrou no gramado do Beira-Rio com uma criança no colo pra dar porrada em gente, ser membro da SEG, ser um associado, ter um crachá, uma credencial de jornalista esportivo. Aí realmente virou zona. Qual é o filtro? Não existe filtro? Ah, mas a atividade jornalística por decisão do STF lá atrás, há mais de 20 anos, não exige o uso do diploma. Eu não estou pedindo isso. Não tô chegando lá, não. Eu não estou indo contra a jurisprudência, eu não estou indo contra normas legais, eu não estou indo contra o judiciário, aquilo que o judiciário brasileiro já decidiu. Não tô indo lá, não. Eu estou indo no seguinte, a SEG, as associações de classe esportivas, de jornalistas esportivos no Brasil, elas fazem uma filtragem, uma checagem de antecedentes, de histórico, antes de liberar uma credencial, uma carteirinha para alguém? Se não fazem, precisam fazer urgentemente. Eu não quero dividir, e aí o Renato está 100% certo. Só que ele não está muito preocupado com isso. Na verdade, ele está usando esse argumento para atingir o cara da SEG que soltou uma nota contra ele. Gente, eu não sou bobo, eu não nasci anteontem, porra. Eu não nasci. Agora, vamos falar a verdade? Nesse ponto, a SEG tem que botar a violinha dela embaixo do saco mesmo, quietinha, e rever os seus procedimentos. Porque eu não quero, em hipótese alguma, chegar no Beira-Rio ou na Arena do Grêmio para narrar um jogo e dividir o espaço com um cara que outro dia, com uma criança de colo, foi dar porrada em alguém dentro do campo do Beira-Rio. Eu não quero dividir espaço com esse cara. Esse cara não pode frequentar as áreas privadas, privativas, nobres do estádio, exclusivas do estádio. Não pode, porque se ele foi capaz de fazer isso com uma criança de colo, o que será capaz de fazer diante de um técnico, eu acho que ele é colorado, né? O que ele é capaz de fazer num Grenal no Beira-Rio? No dia que o Grêmio enfiar 4 no Inter e o Renato fizer alguma provocação, ou seja, qual for o torcedor do Grêmio, jogador do Grêmio, diretor, técnico do Grêmio, o que será que ele é capaz de fazer? Tendo acesso exclusivo ao cara, estando ali do lado do cara. Ele tem controle emocional para isso? O histórico dele o dá condições morais para estar lá? Eu não gostaria. Nisso o Renato tem razão. Agora, no resto, cara, é uma vergonha alheia a coletiva de ontem do Renato, como tinha sido a da semana passada, do Mineirão, é um festival de vergonha alheia. Renato precisa repensar muito o que ele pretende ser como técnico. Cara, não cabe mais cortina de fumaça, ficar inventando. Cara, não cabe mais. Isso é tão anos 90, cara. Acabou, Renato. As pessoas estão vendo todos os jogos, as pessoas estão vendo o teu trabalho. A imprensa tem vários veículos cobrindo o Grêmio todos os dias, todos os jogos. Não adianta ficar tentando mascarar a realidade, cara. E não adianta você cobrar respeito chamando alguém de débil mental. Você pode estar coberto de razão. Você acabou de perder. Enfim, acho que está tudo caminhando para um... Teve muita gente até que achou essa coletiva ontem como um início de despedida, um ensaio de despedida do Renato, percebendo que talvez não fique para 2025 e acho que o Grêmio tem muito mais motivos para não seguir com o Renato no ano que vem do que para manter o trabalho para 2025. Não vou dar mais entrevista. Vai, Renato, vai. No clube que você tiver, você vai ter que sentar a bundinha e dar a coletiva depois do jogo, gostando ou não. E outra coisa, Renato, você falou ontem também de processo. Não, eu vou para a justiça, vou começar a tirar um dinheirinho. Vá, Renato. O Renato só ameaça, cara. Eu vou dar nome aos bois. É a 10ª vez que o Renato já falou isso em Porto Alegre. 10ª. Vou dar nome aos bois. Nunca dá. Vou processar. Nunca processa. Vou deixar de dar entrevista. Nunca deixa. Para, Renato. Vai lá e processa o cara, porra. Tira o dinheiro do cara, vai no judiciário. Você tá coberto de razão? Você tá convicto de que você vai ganhar a causa? Teu advogado já falou, vai que a causa ganha, vamos pra cima. Você tem um dano claro aqui, a tua imagem, a tua moral. Vai pra cima, porra, mas é só papinho, ameaça. Pode enganar o mais fanatizado gremista. A mim você não vai enganar. Vamos falar do Cruzeiro aqui e do Palmeiras. CBF determinou que o jogo de quarta-feira não terá presença de público. Eu tô gravando o vídeo às 8 da manhã dessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, e o vídeo sempre vai ao ar na hora do almoço. Pode ser que, entre a gravação do vídeo e o momento que você estiver assistindo, já tem alguma mudança nessa decisão da CBF, porque o governo de Minas Gerais prometeu entrar no judiciário para garantir a presença da torcida do Cruzeiro nesse jogo.
Por que a CBF tomou a decisão de fechar os portões para o jogo da quarta-feira? Foi uma nota divulgada ontem pelo Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, pelo André Matos, que é o diretor jurídico da CBF. Porque foram registrados recentemente incidentes entre as organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras. Houve um... Incidentes, eu estou sendo muito brando, né? Houve um ataque, uma tentativa de massacre da principal organizada do Palmeiras contra a principal organizada do Cruzeiro, aqui numa rodovia de São Paulo, na Fernão Dias, quando os cruzeirenses voltavam de Curitiba para BH, resultando inclusive em morte. Então há uma tensão no ar entre essas duas organizadas, um morto e 20 feridos nesse ataque, aqui na Grande São Paulo. E aí houve uma solicitação inicial do governo de Minas Gerais de torcida única. Mandou o pedido lá para a CBF, para a Federação Mineira e para a CBF. Só que aí a CBF falou, não, torcida única não, a coisa tá feia demais, é melhor fechar os portões. Aí eu fico me perguntando, peraí, o jogo é em Minas Gerais, a maioria será cruzeirense, você já tem precedente de jogo com torcida única? Ah, mas a isonomia... Vou dar um exemplo aqui. 2019, é um exemplo que muita gente está resgatando aqui. Em 2019, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na reta final do Campeonato Brasileiro. Aquele ano em que o Flamengo ganhou Libertadores, ganhou o próprio Brasileiro. E aí teve o jogo no Allianz Parque. E havia uma tensão muito grande para esse jogo pela rivalidade entre os dois clubes, que era muito acirrada naquele momento, as duas torcidas, o Flamengo com a torcida podendo fazer festa e tirar onda dentro do Allianz. As autoridades aqui de São Paulo pediram, olha, vamos fazer torcida única, não vamos deixar a torcida do Flamengo vir para evitar distúrbios, para evitar confusão e tudo. Vamos. E aí, assim se decidiu. Ah, mas no primeiro turno, a torcida do Palmeiras foi ao Maracanã, então estará quebrado o princípio da isonomia. Sim, estará, infelizmente. E se quebrou. Porque havia um argumento. Você pode concordar com ele ou não para se quebrar essa isonomia. Como há agora. Só que fechar os portões é punir a torcida do Cruzeiro que, em tese... Vamos lá. Nós estamos falando de organizadas. É complicado você tratar a organizada como se fosse o todo da torcida. Mas vamos deixar elástica a corda aqui. Em tese, foi a torcida vítima do ataque na Fernão Dias. E aí você está falando de isonomia, de qualquer forma estará quebrada a isonomia, porque não teremos as duas torcidas no segundo jogo. Mas por que não ter as duas torcidas? Por que punir a torcida do Cruzeiro? Qual é a lógica dessa decisão? O governo de Minas Gerais, as autoridades de Minas Gerais, a polícia de Minas Gerais, eles não são capazes de impedir a entrada de ônibus das torcidas do Palmeiras no território mineiro? Caso esses torcedores entrem e se infiltrem de alguma forma, eles não são capazes de garantir a segurança nos arredores do estádio, nas rodovias, no entorno do Mineirão, nas ruas de Belo Horizonte. Então, meu amigo, então acabou. Então, realmente acabou o futebol. Assim como a história do Renato, isso aqui é matar uma formiga com uma bomba atômica. É muito simples, gente. A torcida visitante ela vai em menor número. Nós temos hoje, em São Paulo, por exemplo, clássicos que são jogados com torcidas únicas, justamente para que se evitem distúrbios, se evitem conflitos. Ninguém joga um derby aqui em São Paulo com portões fechados por causa de briga. Ah, porque pode ter uma confusão, então tem que fechar os portões. Ah, no Allianz não pode ter, em Itaquera não pode ter. Vamos fazer um Corinthians e Palmeiras com portões fechados. Gente, isso é loucura. Isso é uma barbaridade. Se a CBF, e ela não disse mais nada, ela foi muito lacônica no comunicado. Se a CBF tiver alguma informação concreta de que, olha, tem, sei lá, uma ameaça de bomba no estádio. Porra, aí nós estamos falando de um negócio muito sério. Tem uma ameaça, assim, de um massacre no estádio. Não tem nem que ter o jogo. Mas não me parece que seja esse o caso. Acho que não estamos diante de algo tão grave assim. É grave, é preciso ter uma cautela nesse momento, ter uma operação diferente. Agora, impedir que o torcedor do Cruzeiro vá ao jogo na casa dele, porque houve um conflito de organizadas numa rodovia. Mas é o nosso eterno enxugar gelo. Porque, como eu sempre digo aqui, esses caras de organizada que estavam na confusão,
Quando eles são presos, quando eles são detidos, quando eles são levados para a delegacia ou apreendidos, porque alguns são até menores de idade, o delegado já chega lá, opa, você aqui de novo, cara? Família, como é que tá? Tá tudo bem? Pô, meu irmão, não aguento mais ver sua cara. Você também, outra vez. Você é a quinta. Irmão, você tá com a perna ferrada ainda, já entrou em outra briga. Irmão, você acabou de sair da cirurgia, você traumatismo craniano, você tá aqui de novo. É assim, cara. São todos figuras conhecidas, todos já deveriam estar presos, banidos do estádio. Mas a lei brasileira é poca. O cara vai, fica 2 horinhas na delegacia, assina um termo, vai embora. Aí daqui a pouco ele volta, assina de novo, vai embora. E continua frequentando o estádio. Ah, vamos proibir a organizada. Aí o cara vai lá com a camisa branca e entra no jogo. Com a camisa azul entra no jogo. Com a camisa verde entra no jogo. Em bonde, em grupo, de novo. Então não muda nada. Ah, porque não vai exibir a faixa do estádio. Grande coisa. A organizada continua existindo. Continua gerando distúrbios. Porque a lei é fraquíssima. Protege marginal no Brasil. Ah, é um discurso demagogo. Então tá, então fica nessa. Fica achando que o mundo é maravilhoso, que o Brasil é um país incrível, que as leis funcionam, porque não funcionam. Torcidas organizadas são um grande exemplo disso. Aliás, torcidas organizadas que supostamente têm conexões muito complicadas no Brasil. Nada acontece com torcida organizada. Deixa você. Deixa de pagar o que você tem que pagar. Vai. Arruma uma confusão com alguém, você vê se não vai em cana. Mas torcedor de organizada, rapidinho. Fica uns diazinhos, faz um bonito e vão embora. Então essa decisão aqui pra mim, ela é estapafúrdia. Essa decisão da CBF. É um absurdo essa decisão. A torcida organizada do Palmeiras atacou a torcida do Cruzeiro. Como é que vai ser a punição? Vamos punir o torcedor do Cruzeiro, que não tem nada com isso. E o torcedor do Palmeiras que mora em Belo Horizonte também. Só que tem um ponto, geralmente nesses jogos fora de casa, a maior parte que se desloca é organizada. Então você tem um argumento aí, você ainda está ferindo isonomia, você ainda está prejudicando o palmeirense que não tem nada a ver com a história. Você ainda está prejudicando, parou o microfone aqui no finalzinho, mas agora eu vou até o fim. Você ainda está prejudicando o palmeirense que não tem nada a ver com a história. É isso, concordo. Só que muito pior é você proibir a torcida mandante. Muito pior é você proibir a torcida do Cruzeiro. Algo muito mais fácil de controlar. Você não deixa os que querem se vingar chegarem no território de Minas Gerais, faz um bloqueio, a vida segue. Eu não entendi essa decisão da CBF. Para tomar uma decisão como essa, a CBF precisa ter elementos muito concretos de que, olha, uma tragédia pode acontecer se tiver só a torcida do Cruzeiro no estádio. Eu acho difícil de engolir. Por exemplo, esse ano mesmo, Cruzeiro e Atlético chegaram num acordo em Minas Gerais para torcida única nos clássicos. Torcida única, para evitar distúrbios. Não foi portões fechados. Não foi proibir todo mundo de ir no jogo. Mas é mais uma da CBF. Você quer lógica das decisões da CBF? Você vai procurar e não vai encontrar. Vamos ver se essa decisão vai mudar. Eu espero que mude. Porque o torcedor do Cruzeiro não pode ser proibido de ver um jogo porque a CBF é incompetente, porque as autoridades são incompetentes ou supostamente incompetentes. Não dá. Isso aqui é um absurdo. Nem tô falando de impacto na briga pelo título, tá? Não tô nem entrando, que é um ponto também, de desequilibrar a briga por vaga da Libertadores, que é a situação do Cruzeiro, e de briga pelo título, que é a situação do Palmeiras. Posso entrar nesse terreno também, mas nem entrei. Tô falando mesmo do aspecto legal dessa decisão, do aspecto da eficácia dessa decisão. De novo, me parece matar uma formiga com bomba atômica. Mas aqui no Brasil, se prefere lavar as mãos pro problema do que resolver, do que enfrentar e resolver o problema. Feito o vídeo da segunda-feira, boa semana para todo mundo, like se você ficou até o final, juízo e tchau.